Salve, salve, meus irmãos de fé, eu sou Baba Telmo, você está no canal Omidariuá, um canal que trata sobre misticismo, ocultismo e religiões de matriz africana. Vem comigo conhecer um pouco desse mundo místico e tão cheio de mistérios. Você já se perguntou por que tudo que não é cristão é dito como coisa do demônio, coisa do diabo? Por que as pessoas das igrejas pentecostais, neopentecostais, passam o tempo inteiro acusando os não cristãos de amantes do demônio, de praticantes de magia negra e todas essas afirmações pejorativas? Vamos entender hoje por que isso vem acontecendo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir o vídeo, ajuda bastante aí a nós continuarmos fazendo esse trabalho. E se você tem alguma sugestão, tem alguma dúvida, algum assunto de seu interesse, coloque aí nos comentários, vamos ter o prazer de estar gravando um vídeo aí atendendo o seu pedido. Desde os primórdios do cristianismo, a fé cristã ela é divulgada a ferro e fogo, né? Todos sabem que no início existiam várias religiões dominantes naquela época, e com o passar do tempo ela foi crescendo e se uniu ao governo, se uniu às ditaduras, aos reis, né? Aos monarcas daquela época, tornando o Estado e a religião uma coisa só. Ao longo dos séculos, ela foi se crescendo, se espalhando pelo mundo, mas a parte que eu quero conversar com vocês, ela começa a acontecer no século XIII ali, com o Papa Gregório IX. Naquela época foi instalada a Santa Inquisição. Esse período, também conhecido como Idade das Trevas, mas não pelas atrocidades cometidas pela igreja em nome de Deus, em nome de Jesus, mas sim porque a primeira necessidade que a igreja tinha era de combater as heresias, os hereges. O que são heresias? Quem são os hereges? Qualquer pessoa, mesmo dentro do clero, que discordasse de algum dogma religioso ou de alguma prática da igreja, ele era acusado de heresia, ele era um herege. Essas pessoas eram punidas. Então esse Papa começou um processo para que fosse de dominação, né, de proteção da igreja. Todos que eram contra, todos que tinham alguma ideia diferente da igreja, eram punidos. Existiam máscaras de escárnio, eram máscaras de ferro, essas pessoas sofriam humilhações públicas, eram obrigadas a se açoitar, ao autoflagelo, enfim, várias atrocidades, vários crimes contra a integridade das pessoas por ter um livre pensamento. Os outros hereges mais importantes que deram o nome à Idade das Trevas eram os cientistas. Nós tivemos um atraso de séculos no desenvolvimento da tecnologia e da ciência, porque todas as grandes descobertas que iam contra o pensamento da igreja, os cientistas eram acusados de hereges e muitas vezes até mortos. Então o medo dominava, era uma época de medo, ninguém desafiava o poder da igreja, porque os inquisitores, os representantes da igreja tinham o poder de matar, de punir fisicamente com um aval dos monarcas, né? Dos reis e rainhas assinavam embaixo aquilo que os sacerdotes diziam. Então, esse atraso aí trouxe prejuízos aí de séculos para a nossa civilização. No segundo momento, foi se intensificando essas punições e esse controle que a igreja tinha sobre a população. Ou seja, era um ato de controle, de dominação. Ninguém poderia ousar desafiar a igreja ou pensar em cultuar outra religião, outra forma de ver Deus. Os curandeiros, pessoas que estudavam as ervas, as curas, também eram acusados muitas vezes de bruxaria. E aí esse termo bruxaria, a caça às bruxas, começou a ganhar poder, ganhar forma. As pessoas tinham muito medo disso, porque as punições eram muito graves. A igreja também começou, num segundo momento, a utilizar essa forma de controle para uma forma de dominação financeira. Bastava alguém ser acusado de bruxaria ou de heresia que ele já era julgado. Se houvessem 2 ou 3 pessoas que denunciassem alguém, essa pessoa era praticamente condenada sem ter direito à defesa. O que fez com que a igreja começasse a criar as máquinas de tortura. Por que as grandes máquinas de tortura foram criadas pela igreja, pelos padres, pelos inquisitores? Porque foi criada uma lei que, se a pessoa confessasse que ele era adorador do demônio, que ele era um bruxo, ou que ele fazia feitiçaria, todos os bens dele, todo o patrimônio, todas as riquezas daquela pessoa passariam para a igreja. Interessante, né? Por isso que nos faz pensar que a igreja hoje tem um país, tem um território todo seu, né? Com aquelas igrejas cheias de ouro, que não veio assim no amor, não veio na doação livre espontânea. Isso começou lá no final da Idade Média. Depois desse processo aí que foi se intensificando com a caça às bruxas e com essa demonização de tudo que era fora cristão, tudo era coisa do demônio. Então, o medo do diabo, as pessoas
temiam, era uma prática comum assustar as pessoas com o inferno, com o demônio, com o diabo. Depois, já no século XIV, no século XV, se intensificou a caça às bruxas. Um inquisidor alemão criou um livro que foi um dos piores livros da história. Esse livro, durante 2 séculos, foi o segundo livro mais vendido na Europa. Esse livro só perdeu para a Bíblia, em termos de vendas, que era o livro O Martelo das Bruxas, Malleus Maleficarum. Esse livro ensinava como identificar uma bruxa, como torturar uma bruxa. E esse livro foi, assim, a gota d'água para quem era praticante de outra religião acusado de bruxaria. Porque a bruxaria acabou sendo um termo genérico para qualquer praticante de qualquer outra religião ou para qualquer pessoa que fosse considerado um inimigo da igreja. Era muito mais fácil que ele fosse acusado de bruxaria, de ser devoto do demônio, porque a punição seria rápida e a sua morte também. Então, era por vias legais, às vezes demoraria muito mais, seria condenado à prisão. Então, muitas vezes, tomava-se essa prática de acusar falsamente uma pessoa de bruxaria para que essa pessoa fosse morta, ou para que as pessoas tivessem um fim bem complicado na sua vida. Esse livro, Martelo das Bruxas, ele foi escrito em 1480. Tá? E esse período de mais intensa caça às bruxas durou até o século XVIII. Pasmem, até o século XVIII. Já na época moderna, nos tempos mais próximos da nossa atualidade, Hollywood, a indústria do cinema, contribuiu muito para que hoje nós venhamos a sofrer preconceito, sofrer discriminação. Por quê? Além de toda essa história horrenda que aconteceu e que é fato e que é verdade, todas essas mortes, essas torturas, esses escárnios, tudo isso que aconteceu, esse roubo ao patrimônio das pessoas feito pela igreja cristã em nome de Jesus, além disso tudo que é fato, a igreja começou a criar fantasias para vender ingressos, para vender filme. Então, As Bruxas de Salem e outros tantos filmes aí, o próprio Exorcista, mostrando que o demônio era real, que o demônio afetava a vida das pessoas. Então isso criou uma maneira de acender esse medo das pessoas do demônio, acender o medo das pessoas do diabo e achar que qualquer pessoa não cristã vai estar participando desse tipo de coisa. Essa prática arcaica e ancestral de domínio, de opressão dos seus fiéis, feito pela Igreja Católica, passou a ser reproduzida pelas igrejas pentecostais e neopentecostais na atualidade. Hoje a igreja neopentecostal, com seus canais de TV e com todo o poder da mídia, continua falando aos seus fiéis para ter medo do demônio, para ter medo do diabo, e usando outras religiões como exemplo. Né? É uma forma de domínio, de diminuir a concorrência, digamos assim. Tirar o livre-arbítrio, o livre pensar das pessoas. Porque é muito mais fácil você acusar alguém de praticar um crime contra Deus do que deixar essa pessoa ter ali o livre-arbítrio, escolher aquilo que ela quer. Então, hoje, as igrejas continuam repetindo a mesma atrocidade que cometiam no passado. Hoje, só que são os protestantes, né, as igrejas neopentecostais, quase na sua maioria, com raríssimas exceções, acusam as religiões de matriz africana, aqui no Brasil principalmente, né, de adoradores do demônio, que as entidades, as divindades são demônio, que os espíritos vêm trazer malefícios à vida das pessoas. Então colocam no mesmo saco os espíritas, os candomblecistas, os umbandistas, né, o pessoal da Wicca, as bruxas. Quem já viu um ritual aí de Wicca, quem já viu algum ritual de Umbanda, sabe que isso não tem nada a ver com demônio, muito pelo contrário. São religiões que pregam bem, que ajudam as pessoas, que vêm aí a enaltecer a grandeza do ser humano. Outra coisa que contribui para que, na atualidade, muitos praticantes de religião de matriz africana venham a sofrer preconceito, foi o fato de que, logo no primeiro contato em que os padres tiveram com as divindades africanas, o Exu foi o primeiro orixá a ser demonizado. Houve um processo de demonização da cultura africana e de toda a sua religiosidade. Exu é uma divindade, é um orixá, que ele tem características específicas e que foram muito rapidamente ligadas ao diabo. Um dos símbolos de Exu é o ogó, que ele é uma forma fálica, como se fosse um pênis. Imagina isso lá há 100, 200 anos atrás, na cabeça de um padre aí, inquisitor. Era o demônio personificado ali naquela imagem.
Só que com o decorrer dos anos, né, após a escravidão, alguma liberdade que eles tinham para praticar a sua religiosidade, até porque eles foram impostos ao cristianismo, assim como os índios, né? Todo lugar que o cristão foi, ele obrigou. Era uma forma de dominação. A cultura e a religião eram impostas àqueles povos. Então, o negro utilizava de vários artifícios aí para continuar cultuando a sua religião, mesmo que escondido, né? Então, os negros começaram a perceber que, por causa desse processo de demonização, os brancos tinham medo da religião deles e começaram a tirar proveito desse medo. Então, o negro tirou proveito dessa demonização. Ele aproveitou que o branco disse que Exu era o demônio e não foi brigar contra isso, até porque esse medo foi útil durante algum tempo. Hoje, isso não é nada útil, pelo contrário, isso nos atrapalha muito, todos os praticantes de religião de matriz africana e todos os outros não cristãos, aí, os ditos pagãos, né, que é um termo que ficou bem pejorativo. Mas o fato é que esse processo tornou mais difícil a vida na atualidade. Com o surgimento da Umbanda, houve um sincretismo, houve uma mistura. Então, os negros aproveitaram as imagens católicas, aproveitaram várias práticas que já eram feitas para continuar cultuando as suas origens, né? Na parte dos catiços, da pombagira, do chute tranca-rua e de todo aquele povo, houve uma tríplice sincretismo em 3 pontos, tá? O que aconteceu? Já estava aquela fama, já tinha essa estigma de ser algo do demônio. O que acontecia? Não tinha as imagens necessárias, né? Os vultos para estar se cultuando. E isso foi criado depois por artistas que foram desenvolvendo em gesso, em outros tantos materiais, aí, porque foi crescendo muito a religião e tinha essa necessidade. Só que isso já veio acontecendo dessa forma demonizada. E algumas divindades de outras culturas foram agregadas aí. Então, o que aconteceu? Vamos pegar o exemplo de Bafomé. Aqui está aparecendo a imagem de Bafomé, que é extremamente conhecida aí por todos. Bafomé é uma divindade de outra cultura que não tem nada de demônio, tá? Bafomé era fertilidade, fecundidade, era algo muito positivo na sua origem, no seu culto. Obviamente que a igreja foi lá e demonizou. Bafomé é o demônio. E ficou, hoje, se você pegar qualquer pessoa na rua e mostrar a imagem de Bafomé, vai dizer que é coisa do demônio. Ficou já estigmatizado Bafomé. Então, o que aconteceu? Muitos praticantes de Quimbanda pegaram e utilizaram a imagem de Bafomé e deram o nome de Exu, Beelzebu, né? E Beelzebu é o nome de um demônio. Então, houve esse cruzamento, né? Houve essa mistura. Mas, na realidade, ninguém cultua Bafomé e também ninguém cultua Beelzebu. Se cultua um espírito, uma divindade do povo de Quimbanda, lá, uma falange dentro da Umbanda. Mas houve essa mistura, assim como houve nos índios, na Umbanda, né, na Jurema, houve essas imagens católicas e imagens de outros lugares que foram anexadas ao culto, com uma forma, no começo, de adaptação e que hoje, por tradição, segue até hoje. Então, gente, isso foi assim um apanhado geral, uma coisa bem resumida, bem rápida, sem muitas marcações históricas, tá? Apenas foi uma passagem assim para a gente possa entender como chegou na situação que chegou hoje. Como hoje você, espírita, que vai no templo espírita, é às vezes humilhado, é às vezes tem que ligar sua TV na sua casa e zapeando um canal, se sentir ofendido com a palavra de um cristão. É para você, praticante de Wicca, de alta magia, você da Goetia, você Rosa Cruz, você maçom, que está dentro da sua loja, tranquilo, pregando bem, instituindo coisas positivas para a humanidade, tem que estar ouvindo verdadeiros absurdos, que você é adorador do demônio, que mata criancinhas. Isso é para você entender também, meus irmãos, praticantes de religião de matriz africana, candomblecistas, umbandistas, batuqueiros, pessoal de Xangô do Recife, enfim, somos agredidos diariamente, nossas crianças são agredidas. As crianças que nós levamos ao nosso terreiro para que sejam abençoados pelos nossos orixás, por Deus, tem que muitas vezes ser agredido. Hoje eu ainda estava vendo uma reportagem em que aumentaram mais de 50% as agressões a terreiros no Brasil. E essas agressões são frutos de quê? São frutos dos cristãos. Hoje nós estamos sendo agredidos, violentados, nossa fé é deturpada, somos obrigados a ouvir que somos adoradores do demônio, que temos pacto com o diabo. Esses mesmos cristãos que falam mal dos muçulmanos, dos homens bombas, que matam, que fazem, acontece,
mas que fizeram a mesma coisa no passado, em nome de Jesus, e que hoje continuam pregando com uma Bíblia que prega o bem, mas com pessoas que pregam o mal. É claro que eu não estou generalizando, tá? Mas eu estou falando eu como vítima de preconceito, como minha família é vítima de preconceito, fico indignado e tenho certeza que muitos que estão no meu lugar, que são praticantes de religiões pagãs, também sofrem preconceito. E eu acho que em pleno ano 2000, 2019 já, é quase inconcebível que aconteça isso, que as pessoas não tenham direito de ter a sua religião, de não tenham direito de ter a sua livre sexualidade, a sua opinião formada. Então peço a Deus que ilumine a cabeça de todos, que ilumine os pensamentos de todos, cristãos, não cristãos, para que nós possamos viver em paz. O mundo é tão grande, é tão belo, tem tantas coisas, aí tem espaço para todos. Chega de ferramentas de dominação, ferramentas de medo, deixe as pessoas serem livres. Você nunca viu um candomblessista batendo na sua porta pedindo para falar a palavra de Oxalá, ouvir a palavra de Exu? Nós não somos uma religião que instiga, que busca fiéis. A gente está no nosso canto, nossos templos. Você nunca viu um Rosa Cruz ou um maçom batendo na sua porta? Não, vamos lá na nossa loja conversar. Não, quem faz isso, quem tem essa coisa mais invasiva, são as religiões neopentecostais e pentecostais. Então é nosso direito também eu estar usando esse canal no YouTube para estar explanando a minha indignação. Não tenho nada contra, tenho parentes aí de religiões cristãs, acho que nem eu disse, há espaço para todos, mas o respeito, não podemos viver com essa questão aí medieval, com esses pensamentos arcaicos aí, porque senão daqui um pouco, se continuar essa violência crescente no nosso país, daqui um pouco nós vamos ver pessoas sendo queimadas vivas, fogueiras, máquinas de tortura, humilhações públicas, porque já está acontecendo coisas muito graves no nosso país. Deixo um grande beijo a todos vocês. Se gostaram, deixa o like, se inscreva no canal, dê as sugestões aqui de novos temas para o nosso canal e que o Olorum abençoe a todos.